Boa noite. Hoje eu queria passar um pouco para vocês tudo do que aconteceu outro dia ali que eu estava no Evangelho, que eu estava no Evangelho no lar e tudo. Que tudo que o Espírito me disse, eu vou passar tudo. Antes, que eu digo que eu fui na feira, tudo, até que tem a vizinha que viaja muito, que disse que está sempre na correria, e que até por isso que ela não entra para depressão, né? A gente, quando é assim, um pouco mais, até o jovem de hoje, quando disse, que a cabeça vazia é a oficina do diabo, não está muito errado, viu? Você tome cuidado, não fique com a cabeça vazia, se ocupe com alguma coisa, sempre tenha alguma coisa com que se ocupar, viu? É importante. Daí até que eu encontrei com essa vizinha e tudo, ela disse que, olha, que a neta dela, no caso, que disse a ela, que estava começando no espiritismo e que queria, conhecer alguém que fosse médio, que tudo, e que queria que se eu pudesse receber ela em minha casa no dia do Evangelho, a netinha dela, ela agradeceria tudo, até que se ela pudesse vir, ela viria junto e tudo. Eu disse, pode ir sim, viu? Todo mundo que se reúne, em favor de levar o pensamento, em favor de ler o Evangelho de Jesus, de se melhorar e tudo, ali nas palavras, que tem, que são lindas. Ai, como que eu gosto, assim, de ler os avisos dos Espíritos, depois de tentar praticar, porque diz eles, que é importante ler, mas que é mais importante ainda praticar, viu? Você pratique as coisas boas que você lê, tudo que a sua religião ensina, tudo que diz, que o Evangelho, que mais vale praticar do que saber e tudo. Por isso que às vezes uma pessoa que sabe muito, olha, tem tanta gente, que sabe muito das Escrituras, que sabe do Evangelho, tudo, e diz que depois do outro lado não vira um espírito de luz, porque fica até mais arrependido que os outros, porque teve a oportunidade, tudo, de praticar, receber o conhecimento, mas não fez como é que devia fazer, viu? Procure sim fazer tudo direitinho, para depois você não se arrepender, porque diz o outro, eu nem recebi o conhecimento, e vejo, como que foi tudo. Aí outro diz, eu que recebi, olha, eu sou 10 vezes mais culpado, porque sabia e não pratiquei. Isso é verdade, de verdade, uma tristeza que, olha, nem queira passar, viu? Comparado com quem não sabe nada, você que sabe muito, olha, eu tenho certeza que você já leu o Evangelho, você já ouviu os Espíritos falar, tudo no canal do meu netinho, que é o Diálogo com os Espíritos, tudo. E depois que você não pode alegar ignorância, não pode, tem que chegar e dizer, eu sabia, mas não pratiquei. Agora que eu sou 2 vezes mais culpada, tem que fazer direitinho, tudo, sobretudo aquilo que você já aprendeu, viu? Faça assim, não deixe de lado, pratique, às vezes no começo é um pouco difícil, mas pratique, porque depois, do outro lado, superar, que eu digo, as dor, as tristezas, tudo, não é? Às vezes um insulto que alguém te passa, dê outro lado, tolere, ame,
Tudo isso são os tesouros que a gente leva para o outro lado, viu? Olha que esses que são os tesouros mais valiosos, que você suportar uma dor, que você não reclamar, que você ser bom exemplo, que você enxugar uma lágrima, ter amor, ter humildade, ter tolerância, fazer o trabalho, né, que Deus confiou para você, segundo os seus talentos, segundo as portas que você abre, tudo. Outro dia veio o Espírito aqui, né? Daí ele disse assim para mim, né? Disse: Vicentina, como que a pessoa sabe? Você sabe dizer como que a pessoa sabe tudo? Você está no caminho dela? Digo: olha, que eu nem vou fazer menção de responder, porque eu dentro da minha humildade sei tão pouco que fico assim, né? Então, até lisonjeada de receber uma pergunta do Espírito, como que é o Senhor, viu? Ele disse: pois passe então a resposta que eu vou te dar, viu? Que pode ser útil para alguém. Eu digo: passo. Pode me dizer que eu passo. Aí ele disse assim: a pessoa sabe pelas portas que se abre. E naquilo que você botar a mão para fazer, faça bem. Coloque toda a tua inteligência, todo o teu amor. Faz com disciplina. Que se acontece hoje, se alguma coisa entra, né, no seu presente, tudo, é porque aquilo que era para você fazer. Porque tá para você, é o caminho que você tem que trilhar. Então, seja o que for, olha, seja o que for que tiver na tua vida, você pega e faz com muito préstimo, viu? Com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, porque aquilo que era para você estar fazendo. Que nem que tem, né? Que muita gente que diz que está num lugar, mas queria estar no outro. Não diga assim, não faça isso. O lugar que você está é o lugar que você precisava estar. Aquele desafio que te chegou é o desafio que você precisava viver, que você precisava superar tudo, viu? Então tenha sempre na consciência, assim, presente, que nem que disse o Espírito, né? Que o caminho que você tem que trilhar, que é o vosso caminho, é aquele que está depois da porta que se abriu. Que diz, né? Que é como dizer, o presente que cada um de nós recebe é o presente cabível que importa viver naquele momento, naquele dia, naquele mês. Olha, até às vezes você passa ano fazendo algumas coisas, com algumas pessoas, porque é ali que você tinha que deixar, né, a semente boa da vossa história, do vosso exemplo, das vossas construções terrenas, tudo, viu? Faça que depois que nem que as pessoas que saem vitoriosas da vida, olha, do outro lado, que eu tenho visto desses espíritos iluminados que ninguém dava nada quando estava na Terra, olha, não falaram mal de ninguém, né? Não tiveram inveja daquilo que os outros fazem, não ficaram desocupados, sempre, olha, que nem que eu faço, eu sempre busco estar ocupada com alguma coisa, se eu posso ajudar quem eu ajudo. Outro dia fui visitar, né, o lar dos idosos, tudo, só de você ouvir algum, você já está ali fazendo uma caridade, está prestando um serviço de socorro, né, um aconselhamento bom das palavras do Evangelho, tudo, disseminando luz.
porque esse é o nosso caminho, né, de ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, como Jesus que disse, né, que amai-vos uns aos outros, que nem que eu vos tenho amado. Faça, porque vai te trazer até, olha, que vai te trazer até uma paz no teu próprio espírito, que diz que todos aqueles que se ocupam com o bem do próximo, maior bem a si mesmo se faz. Eu acredito nisso, porque eu vejo que é assim também na minha vida, quando eu estou, que nem que diz meu netinho, né, cultivando a alegria de ser útil, olha, meu coração fica tão leve, eu fico feliz, eu fico assim, que nossa, que eu nem sei dizer de tanta abençoada que eu me sinto. E você também vai se sentir assim quando você se doa, quando você se entrega. Olha, só de você fazer uma oração para alguém, pensar numa pessoa, né, que está ruim, que uma pessoa que te tratou mal, fazer uma oração para ela. Pensar, né, de uma pessoa, quando lembra dela, não lembra dela na maldade que ela fez, naquele dia negativo que ela teve, que até que descontou no ser, tudo. Lembra dela superando aquilo, lembra dela vivendo, né, passando, superando aquilo, porque aí você vai fazer uma bondade para ela, viu? Daí, né, que nem que eu estava falando, que veio essa minha vizinha, né, que mora, que nem que eu disse, do outro lado, que está sempre viajando e a depressão nunca pega ela, porque está sempre ocupada. Daí ela disse naquele dia que tinha uma netinha que até que tinha ouvido falar um pouco, né, de mim e tudo, que deve ser conhecida até do meu netinho, né, não sei se é da faculdade, nada, não sei. E disse que ela sabia tudo, que eu tinha evangelho no lar e tudo. E disse que veio, que queria vir e tudo. Daí eu marquei, né, que toda quarta-feira às 8 da noite tem evangelho no lar. Que a gente leva o pensamento a Deus, lê uma passagem do evangelho, comenta. E isso demora um pouco menos de meia hora, por aí. Aí depois, às vezes, quando aparece algum espírito que passa uma mensagem, né? A gente fica assim que, meu Deus do céu, que eu nem sei explicar o que eu sinto quando eu vejo eles chegarem, a energia que eles deixam, tudo. Olha, a gente encarnado, né? Que não veja tantas coisas. A gente nem faz ideia quanto que a gente é abençoado, quanto que a gente é iluminado, quanto que eles estão aqui vibrando pela gente, passando um bom pensamento, estimulando, né, as boas ações, estimulando que a gente interprete as coisas de forma positiva, tudo, viu? Não perca essa oportunidade, tudo que você tem, de olhar para as coisas de uma maneira amorosa, de uma maneira de compaixão, né, por todos, que é uma oportunidade divina, que nem que diz, né, da gente entrar em sintonia com os espíritos do alto, viu? Faça isso. É uma coisa muito, olha que coisa mais boa que é essa. Que a gente poder fazer o bem, sobretudo quando alguém faz o mal para a gente. Essa é uma das maiores riquezas que a gente põe no bolso, que leva essa que nós leva para o outro lado. Eu nem sei porque eu estou falando isso hoje, deve ser porque já sei até por que é. Porque tem muito a ver com a história que eu vou contar, né? Que daí até que outro dia ela veio, eles vieram tudo.
Até que estava tudo, a gente sentou, entraram, dei as boas-vindas, tudo, passei um café, né? Que eu gosto de receber as pessoas bem, pelo menos de fazer uma menção, né? Que eu me importo tudo, porque a gente é tão humilde, né? E às vezes nem tem tudo que queria ofertar para as pessoas, é que queria ofertar para os espíritos, que a gente fica até dentro da humildade da gente sem assim saber o que falar, porque queria ofertar algo mais, mas não pode, né? Que a gente é humilde tudo. Aí eu digo, eu faço e digo às pessoas, não precisa a gente, olha que muita gente quer fazer até mais do que consegue e acaba até ficando pior. Não pode. Todo mundo é chamado a fazer só aquilo que consegue, aquilo que corresponde ao seu melhor, tudo. E depois confiar em Deus, porque se você confia em Deus, tudo, as coisas no devido tempo se resolve. Resolve. Confie mais, se entregue, porque Deus sabe o que faz, viu? Não fique no meio do, como diz, né? Em cima do muro, no meio do caminho. Que todo aquele que confia no Espírito de Deus, sempre é atendido, porque a fé move montanha, viu? Acredite. Faz o melhor, depois acredite que Deus sabe até onde cada um pode ir. Depois que quando você faz até mais do que deveria, aí você fica até um pouco passando, né, da correspondência que deveria com aquela atitude, com aquela situação. E aí acaba até um pouco exagerando, né? Não pode, porque todo mundo é chamado para fazer aquilo que é o seu melhor. Depois deixar assim que Deus cuida do resto, porque a fé move montanha, viu? Daí naquele dia, que nem que eu estava falando, né? A gente começou a fazer o evangelho no lar, eu concentrada, a gente falando um pouco, né? Até que caiu aquela parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem, tudo. E justamente naquele dia, eu percebi, né, que a netinha da minha vizinha estava ali, concentrada, mas eu percebi que ela estava fazendo um tipo de uma evocação, eu não falei nada, porque eu fiquei olhando, né, até que tinha o guia dela, tudo. Ele não falou nada, eu também não falei nada. Eu fiquei olhando, prestando atenção, com o coração assim, conectado, com o coração conectado com as esferas superior, tudo. Assim, percebendo, mas eu via que ela fazia uma rogativa de uma evocação. Quando não passou muito tempo, entra um senhor que tinha os olhos cinza, que tinha o cabelo grisalho, tudo, senhor alto, de terno, de paletó, como esses paletó antigo, né? E chegou assim, arrumado que estava, mas até a gente faz menção de dizer que para o tempo de hoje era uma veste um pouco ultrapassada, né? Que os antigos que usavam. Daí que ele disse, né, que eu vim, Vicentina, você me dá licença por entrar na sua casa, de me receber aqui, essa que está aí é minha netinha, que estava me evocando. Daí eu disse assim, né, que eu não podia falar porque estava todo mundo concentrado, tudo. Aí eu disse a ele em meu pensamento assim, né, que nada,
o senhor se sinta em casa, no que eu puder ajudar o senhor, olha, o senhor pode falar que eu estou aqui em serviço de Deus. Tudo que eu puder fazer, que eu possa fazer, que o senhor vê, que eu possa ser útil, pode falar que eu faço. Daí que ele disse, fale para ela que eu estou aqui. Se você puder, viu? Eu digo, posso, falo. Daí eu parei um pouco a oração, eu disse, vamos se concentrar, tudo, porque agora a gente tem aqui um espírito que gostaria de se comunicar, que vai passar uma mensagem. Daí eu falei, né, para a netinha, que é aquela que estava evocando, mas que ninguém sabia, né, que ela estava evocando. Aí eu disse a ela assim, tem alguém que você gostaria que se fizesse presente no dia de hoje? Ela disse, meu avô. Ai, como eu gostava daquele avô, que é o avô por parte de pai, né, que diz que era o avô dela, que era muito querido. Olha como é lindo esses laços de família, que eu fico até emocionada, né? A gente acha que o outro passa, esquece da gente, que nada. Aí que mais que eles podem estar presentes na vida da gente, iluminando, passando os pensamentos, né? Positivo, pensamento de coragem, para a gente superar a nossa prova, enquanto que é o tempo que a gente está aqui na Terra. É lindo isso. Por isso que eu digo, viu? Se você pode, vai lá, compra uma rosa, compra um lírio branco, uma vez por semana, coloque na sua casa. Assim você dá as boas-vindas, os espíritos, tudo, viu? Porque eles estão, sim, eles vêm, se chama, eles vêm. Onde que tiver um coração conectado com o quarto, emanando amor, emanando, né, um sentimento de alegria, de lembrança positiva, tudo. Os espíritos que não podem vir, eles percebem, pede licença, né? Porque nem sempre pode sair de onde eles estão, né? Pede licença, daí eles vêm tudo, falar com a gente, dá pra gente força, vitalidade, bons pensamentos, coragem, tudo pra gente seguir o nosso caminho. É verdade, eu vejo isso acontecendo. Daí eu disse a ela, né? O que você gostaria de dizer para o seu avô? Daí ela falou assim, eu gostaria de pedir a ele que dissesse como que ele se encontra no mundo dos espíritos, para que ele pudesse passar para a gente qualquer coisa, né, que pudesse ser útil para o nosso progresso, tudo. Daí ele disse assim, né, que eu fui traduzindo tudo que ele ia dizendo. Ele disse assim, farei com muita questão, viu? Daí ele disse assim, né, olha que eu aqui do outro lado ainda espio a minha descrença. Porém, eu posso afirmar uma coisa, disse ele, grande é a bondade de Deus, que atende à circunstância. Eu sofro, é verdade, mas não é como vocês podem imaginar. É mais um tipo de um sofrimento assim, né, que nem que disse ele, de desgosto, de não ter melhor aproveitado o tempo na Terra.
Daí até que a netinha dele fez menção assim, né, de ficar impressionada, tudo, de como que uma pessoa que não esperava que ele, olha, ela disse que ele era uma pessoa tão boa, tudo. Daí ela até fez menção de perguntar, né, para ele assim, mas como que o senhor sempre, não é verdade que o senhor sempre viveu honestamente? Daí que nem que disse ele assim, olha como é importante, né, que você procure fazer o que é correto até quando não tem ninguém vendo, porque o maior tribunal é o tribunal da consciência da gente, viu? Faça o bem sim, sobretudo quando não tem ninguém vendo. Pense coisa boa dos outros, falar dos outros quando não está na presença deles, só se for coisa boa, viu? Vai fazer alguma coisa para você, para os outros, faz aquilo que é bom, aquilo que ajuda, viu? Daí ela até perguntou, mas o senhor sempre foi honesto, não estou entendendo, como assim? Aí ele disse assim, né, para explicar tudo, disse assim, né, no juízo dos homens, sim, eu fui honesto, tudo. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens, né, que nem que diz ele, e a honestidade perante Deus. Daí ela ficou assim, um pouco batida, sem saber um pouco que pensar, porque queria entender um pouco mais até, me fez menção de perguntar, pedi que ele falasse um pouco mais, que explicasse tudo. Daí eu não precisei falar nada, porque ele estava ali, ele estava vendo tudo, e aí ele até se adiantou, ele disse assim, tá bom então, uma vez que você deseja se instruir, eu vou procurar demonstrar a diferença, viu? Daí que nem que ele falava e eu traduzia para ela, né? Que os pensamentos dele, e eu botava na minha voz e dizia a ela que ele estava falando. Daí ele disse assim, né? Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis dos seus pais, é o respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo, como que dizer ostensivamente, né? Que quer dizer muito. Até que embora lhe arranque, né, no caso, às vezes, né, arranque do outro um pouco de felicidade, um pouco de honra, tudo. Que, visto que o Código Penal e a opinião pública não atinge o culpado, hipócrita, tudo. Que diz que pode até fazer gravar na pedra, né, do túmulo um epitáfio de virtude. Então julga muito ter pago a dívida com a humanidade. Ele botou a mão no rosto assim e disse, ai, que isso que é um grande erro, viu? Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis do homem. Disse que é preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Que nem que disse ele, né? Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído, né, no caso de abnegação e amor, que consagre a existência ao bem, ao progresso, né, do seu semelhante, aquele que, animado de um zelo sem limite, for ativo na vida, ativo no caso, né, no cumprimento dos deveres materiais,
ensinando, exemplificando, né, no caso aos outros, o amor ao trabalho. Olha, por isso que eu sempre digo, trabalhe tudo que vocês puderem, viu? O que vocês puderem fazer de amor próprio, de amor ao próximo, dedicação, nunca deixe de fazer, viu? Daí que nem que ele disse que é honesto, né, que aos olhos de Deus é aquele que tem abnegação e amor e que é possuído, no caso, né, desse sentimento que consagra a existência ao bem, ao progresso do seu semelhante, aqueles que animado, né, de um zelo sem limite, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando, exemplificando os outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer, né, no caso, a condição de servo, viu? Ao qual o Senhor pedirá conta um dia do emprego do seu tempo. Dizia assim, né, Vicentina, que você fez do tempo que lhe foi dado? Daí ele continuou, né, dizendo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Daí que nem que disse ele, assim, né, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso. Ai, perdão, que olha que eu estou sem beber água, quanto tempo já passou? Meia hora. Daí que nem que ele disse, né, a gente estava na reunião e ela continuou escutando, né, até a vozinha dela, né, que é a minha vizinha, essa que viaja muito, ficou assim com os olhos regalados, porque nem acreditava muito nessas coisas, diz que também ela é católica fervorosa. Eu também sou, mas eu não tenho vergonha de dizer que vejo, que eu sou os espíritos, tudo. Não tenho, é verdade. Daí ele continuou, né, que ele disse assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes. Daí que eu fiz a menção de perguntar para ele, né, o que era que essa palavra, né, que disse palavra mordaz e tudo. Eu queria entender um pouco tudo. Daí ele diz assim, mordaz é que é aquele que é crítico, que tem ironia aguda, que tem que é mal intencionado, tudo. Daí eu traduzi desse jeito para ela, né? Que o homem honesto, né? Que nem que ele está dizendo perante Deus, deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sob flores, que destrói a reputação, que acabrunha, né? Que até fiz menção de perguntar para ele, porque eu não sou muito assim, né, versada no conhecimento das palavras. Daí ele disse, né, que a cabrunha é que tristece. Então eu agradeci a ele e continuei, né, dizendo a ela que deve evitar, né, destruir reputação e entristecer o outro, até às vezes cobrindo, né, o outro com ridículo. Não pode. Disse que o homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germe do orgulho, da inveja, de ambição, né? Que deve ser paciente, que deve ser benévolo, para com os que o agridem. Que nem que eu disse outro dia, né? Que está no Evangelho. Se alguém te dá um tapa na cara de um lado, de uma face tua, você dá outra face, viu? Não entre na vibração dos outros, porque
Que nem que disse, né, um outro médium, olha que lição bonita que ele passou outro dia. Ele disse que se tem duas pessoas discutindo, né, e uma delas é o louco, quando chega o médico, já não sabe mais qual que é o louco, porque os dois estão agindo da mesma maneira. Então não pode agir assim, né? Marca o outro, até para que não se confunda qual dos dois é o mais necessitado, viu? Por isso que você tem que agir com a face do bem, não é? Para você ser aquela parte da equação que traz a solução, que traz a cura, que traz a correção, que traz o exemplo. Então, que nem que disse ele, tem que ter o coração fechado a qualquer germe do orgulho, da inveja, de ambição. Deve ser paciente, deve ser benévolo. Não é com aquelas pessoas que agridem a gente. Deve perdoar. Olha, que essa palavra que ele falou até hoje eu lembro como que ele falou assim, como que se quisesse abraçar o mundo. Disse que deve perdoar do fundo da alma, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que te ofenda. Daí ele falou, por último, deve praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas. Olha, que ele citou até o Evangelho. E do próximo como a si mesmo. Daí ele disse assim, eis aí, porque ele chamava ela de filha, não sei por quê, porque era avô, né? Mas ele disse assim, que eu traduzi do jeito que ele falou, para que a gente também tem que ter a responsabilidade de ser fiel, né? A mensagem que chegue. Daí ele disse assim, né? Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Agora me diga só, falou ele até um pouco entristecido, né? Sem muita pena, mas ficou um pouco entristecido. Disse ele, pois bem, tê-lo-ia eu sido, que eu até entendi o que ele quis dizer, mas até traduzi de outro jeito para entender bem. Ele disse, por acaso eu fui algo disso? Não. Confesso, sem curar, disse ele. Até que eu fico emocionada, porque a gente ainda está encarnado, que nem diz meu neto, que como eu sou uma senhora, tenho que dizer encarnada, né? Como a gente está encarnada, né? No caso, todos estamos encarnados. Tem essa oportunidade tudo de fazer o que é correto, de levar adiante, né, a encarnação. Lembra que eu falei, olha, não vai esquecer desse ensinamento. Tudo que você faz fica escrito no seu livro da vida. Por isso que corrige os seus erros enquanto está encarnado, pede perdão, não minta mais. Quando tem oportunidade de mentir, se pergunta, por que eu vou mentir? Eu não preciso mentir nada, Deus está por mim. Eu falando a verdade, é o correto, eu vou fazer. Pode doer um pouco, mas eu supero, peço ajuda. E aí eu consigo também, viu? Não minta para ninguém, não roube, né? Não faça maldade, porque depois fica tudo escrito no livro da vida. E você tem que depois, que nem que disse, né, que o livro da vida é uma balança. Se você pesar muito para o lado negativo, depois vai ter que trabalhar dobrado para fazer a balança passar para o lado positivo. Né? Porque diz que nada fica apagado, mas pode escrever uma nova história e acabar com ela positiva, com valor real para o espírito, né?
e levar assim a conquista, que nem que diz o Espírito, imorredoura. Oh, e eu gosto dessa palavra porque faz a gente lembrar que a gente é espírito eterno. Muita gente pensa que é um corpo que tem um espírito, mas não é assim. A gente é um espírito que tem um corpo, que está na terra, para conquistar as riquezas imorredoras do espírito, né? Que diz que quando o espírito está encarnado, chama de arma, e que depois que o espírito sai do corpo, aí chama de espírito, né? Que eu sou católica, mas eu ouço meu netinho às vezes que falando com as pessoas, ele vai explicando tudo. Eu também gosto da leitura, né, do livro dos Espíritos. Olha, que se você não tem, vai lá e leia um pouco, viu? Tá muito bonito, os espíritos superiores respondendo todas as perguntas do Kardec. Cada pergunta inteligente que eu fico, né, pensando que espírito missionário esse que foi o Kardec, viu? E que também me faz pensar, né? Depois que morrer, dizer que não teve orientação, não teve explicação, tudo isso vai ser cobrado. Porque tivemos muita até, né? Muita explicação. Daí que nem diz ele, né? Que nem que eu estava falando, que por último ele disse assim, né? Esse avô dessa menina, né? Que veio no Evangelho aqui no apartamento do meu netinho, que disse: confesso sem coragem que farteia muito desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus me impeliu a outras fartas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixa de ser a tentatória, né? As leis de Deus. Daí, compreendendo isso, que nem disse ele, eu sofri muito. Sofri. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento, disse ele. Daí ele disse assim: olha, dona Vicentina, foi um prazer conhecer a senhora, viu? Obrigado pelo aquilo que a senhora está fazendo. Eu fiquei até vermelha de dizer, olha, nem deu tempo de oferecer para o senhor um suco de maracujá, que eu gosto. O senhor também ia gostar muito, tudo. O senhor veio, já está indo embora. O senhor me perdoa não receber o senhor do jeito que o senhor merece, viu? Ele disse: não, nem mencione isso, Vicentina, que você me recebeu aqui de uma maneira que eu tenho só a agradecer. Eu digo: não, levanto eu a mão para o céu, né? Do senhor ter vindo, passado essa mensagem. Ele disse: transmite, Vicentina, mais uma coisa aqui que eu quero falar para ela. Eu digo: fala, pode falar que eu transmito. Já estamos aqui mesmo. Ele disse, fez uma menção de rir, e ele disse a menina que veio, né? Disse: transmite, cara filha, repete tudo que aí fica, a quantos tiverem a consciência onerada, né? Que nem que disse ele, né? Que disse que era para transmitir, e que era para repetir tudo o que aí fica, quantos tiverem a consciência onerada, para que repare suas fartas, a força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles.
porque então os seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Olha, quando ele terminou, que disse, é essa mensagem que eu queria passar para ela, que eu olhei para ela, né? Porque eu estava um pouco num estado de transe, né? A gente presta tanta atenção na luz daquele espírito, assim, que fica um pouco envolvido. Olha, que eu não posso falar, se meu neto está escutando, ele diz, vó, que a senhora está no sexo feminino, tem que dizer um pouco envolvida. Tá certo ele? Eu não tenho vergonha de dizer erro, peço perdão, vocês me perdoem, né? Eu vou corrigir, porque é mais bonito, né? Que se diga que eu errei, pede perdão, volta e corrige. Que tudo ficou bonito, limpo, equilibrado. Não deixou, né? De verdade, que não deixou de entrar no livro da vida. Todo erro que a gente comete entra no livro da vida. Mas depois, quando a gente conserta, também entra e fica tudo equilibrado, viu? Então corrige, se você fez algum erro, volta lá e corrige, porque enquanto que você está encarnado ainda dá tempo de corrigir, pedir perdão, dizer eu menti porque eu achei que era correto mentir, mas agora eu já sei que é errado, vou te dizer aqui a verdade, já vou pedir perdão, e se tiver que pagar alguma coisa eu pago, não tenho problema com isso. Mas que o meu livro da vida vai ficar muito bem organizado, vai ter coisa ruim, mas também já vai ter coisa boa, uma apagando a outra, uma neutralizando a outra, porque eu vou sair da Terra e vou conquistar tudo aquilo que eu vim conquistar. Que não posso... Olha, imagina, olha um pouco que se você chega do outro lado, que Jesus olha no teu livro da vida assim, que só tem história assim negativa, negatividade, tudo, ele vai dizer, que você fez com os talentos que eu plantei no seu coração, com os recursos que todo mundo criou à sua volta, para você poder viver essa encarnação, para se emancipar, para se tornar um espírito de luz. Olha que eu coraria de vergonha, que nem disse esse senhor, né? Só de pensar a tristeza que seria, né? Que enquanto eu estava aqui podia ter consertado, porque não tem problema que a gente erra, a gente se perdoa. Que nem que disse o Chico Xavier, se eu não posso voltar no passado, né? E modificar aquilo que foi feito, eu posso agora, né? Fazer o correto e criar um futuro melhor. Faça isso, viu? Não deixe sem fazer, porque é muito importante. Enquanto que você está encarnado, enquanto que você tem força, vai e corrige. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque o tempo vai passando e você não se corrige, e no teu livro da vida fica tudo escrito, viu? E que nem que ele falou, existe condição sim, mas que as pessoas têm que ocupar bem o tempo, né? Tem que fazer bondade, tem que amar o próximo, tem que ter abnegação, tem que ter amor, tem que consagrar a existência ao bem, né, o progresso, né, do seu semelhante, tem que ter zelo por tudo aquilo, né, que possa fazer bem para si mesmo, para o próximo, tem que ser ativo na vida, no cumprimento dos deveres, tudo, né, tem que ensinar com exemplo, tem que amar o trabalho. Olha que tem tanta gente preguiçosa que diz assim até, eu vou ficar sem fazer nada, que não vai acontecer nada, porque não tem ninguém que está me espiando, ninguém para me cobrar nada. Olha que isso aí é um engano, viu?
Fica tudo gravado no seu livro da vida. Outro dia perguntaram, né, para o meu netinho, o que é esse livro da vida que a avó tanto fala? Ele disse que é o tribunal da sua própria consciência. Eu achei bonito aquelas palavras, né, de sabedoria dele. É verdade, né? E quando que você faz, sua consciência está presente, registra tudo. Depois não tem nem como você querer apagar aquilo. Que nem que dizem, né? Vem aqui que eu vou fazer um reiki, não sei, que vai apagar todas as negatividades, tudo, respeito, reiki, tem seu... Acredito sim que tem seu valor e tudo, as técnicas, né, que as pessoas aprendem, tudo. Mas que dizer que vai equilibrar o livro da vida, fazer um passe, né? Cobrando por uma consulta e tudo, que tire energia negativa e transforme em positiva, isso eu não acredito. Não acredito, porque se fosse assim, então não precisava nem ter livro da vida, que vem outro, mexe com a mão, e aí já está tudo bonito, a consciência apaga, não apaga, fica tudo ali. Por isso que disse Jesus no Evangelho, né? Olho por olho e dente por dente. Não queria dizer que faça mal a seu irmão. Disse que tudo aquilo que você planta, você tem que colher. Porque aí você aprende a responsabilidade, aprende a ter a maturidade espiritual, para poder depois entrar em outras paragens. Não é? Como que uma pessoa pode, né, querer circular entre os adultos do espírito se ainda é criança? Não pode. Tem que voltar, aprender maturidade, fazer direito às coisas, ter responsabilidade, né, com a vida que lhe foi dado, com os recursos, não é? Com o espírito imortal que você é, tudo. Aí depois abre tudo, as portas do paraíso, porque que nem que disse Jesus, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, que são os planetas felizes, os planetas de regeneração, né? Que não é, eu vou para o paraíso. Paraíso é o estado de espírito de uma pessoa, né? Que já alcançou plenitude íntima, né? Própria, serenidade, amor incondicional. Olha, amor incondicional. Só Jesus na terra, viu? Mas ele disse, tudo o que eu faço, vocês podem fazer. Então a gente tem que lutar para alcançar essa consciência, viu? Então tá bom. Olha que já vai para quase 1 hora aqui de conversa com vocês. Mas eu gostei, viu? Gostei até que depois que ele falou assim para mim antes de ir embora, Vicentina. Outro dia eu volto. Disse, volte aqui, a minha casa é humilde tudo. Eu não tenho essa inteligência que olha como eu gostaria, mas eu não tenho, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, né, de conhecimento, de tudo. Mas no que eu puder fazer de que seja útil, né, para o senhor, para sua neta, para qualquer um, o senhor pode contar comigo, dentro da minha humildade que eu faço, viu? Ele disse, benza a Deus, viu, Vicentina? Quisera eu ser assim, que nem que você é. Eu digo que até fiz menção de ajoelhar. Levanto a mão para o céu e digo que nem do nome que eu tenho, né, que eu chamo Maria de Nazaré Vicentina. Digo, nem do nome que eu tenho sou digna, quanto mais dessas palavras que o Senhor está me presenteando, que recebo, né, com muita timidez, tudo, porque vejo que não mereço. Ele fez menção de me abraçar, né, e tudo, se despediu, agradeceu e falou para eu passar uma mensagem, né, para a avó, que era avó por parte de mãe, que ele é avô por parte de pai. A outra que estava presente, né, que é a minha vizinha que viaja, era avó daquela menina por parte de mãe. E disse a ela,
aquilo que você disse para eu passar uma mensagem, tudo, né? E eu disse a ela, olha, ele está me pedindo para te passar uma mensagem, tudo. Você não precisa acreditar nada, viu? Mas que aquele cachorrinho que entrou na sua frente outro dia, até que fez você parar o carro, tudo, que você agradeceu a Deus, que foi ele. Aí ela começou a chorar. Eu não estava entendendo mais nada, tudo. Daí ele disse, portanto, acredite na imortalidade da alma, que é muito mais do que podeis acreditar. De ordinária é a presença dos espíritos na vida de vocês. Acredite no espiritismo, disse ele. Eu traduzindo tudo, ela começou a chorar. Eu fiz menção de pegar um copo de água, tudo. Ele disse que a paz de Jesus esteja sempre com vocês. E foi embora tudo, foi, né, passou pela parede, tudo. Daí, quando ela se acalmou mais, tudo, ela fez menção de me contar que não percebeu que vinha um motorista, né, bêbado por trás do carro dela, tudo. E aí ele estava indo, mas ela não percebeu. Daí o cachorro saltou da calçada. E daí que ela não queria machucar o cachorrinho, brecou, entrou assim, né, para a calçada, que tinha espaço, tudo de grama. E nesse momento o carro capotou do outro lado, que veio, que se ela tivesse ia cair bem em cima do carro dela, até ia causar um acidente fatal com ela, que casou com outro. Disse ela, foi um livramento que eu tive. Daí ela disse, olha, que eu não acreditava, você que nem sabia de nada disso, Vicentina. E quanto mais ela falava, mais ela chorava. Até eu aqui agora, contando um pouco, fico com o coração assim, de tantas provas que eles dão pra gente, né? E a gente sai da vida sem acreditar. Que perde tanta oportunidade de amar a Deus, de amar o próximo, porque não acredita que a vida continua, não acredita no livro da vida, que tudo fica escrito ali. É tanta gente que faz tanta coisa com o tempo que poderia ter investido, né? Na aquisição de conquista e morredora, que nem que eu falei, né? Que essas conquistas que fica com o espírito, tudo. Ai, me dá uma pena de ver essa juventude perdida com droga, desocupada com preguiça, que fica assim, né, lançada no mundo, na vida, com sexualidade, com droga, com tempo mal investindo nas empreitadas contra as pessoas de bem, por inveja, mentindo, por ganância, por egoísmo. Que se conhecesse que o Espírito continua, não faria nada disso, viu? Que você pode ser exemplo, não deixe de ser. Viu? Você que está me escutando agora, que eu sei que se conhece, que a vida continua. Que os Espíritos estão sempre presentes na vida da gente. Eu sei sim que está investindo bem o seu tempo, continue, viu? Continue, porque ela mesmo falou para mim, olha, se eu soubesse de tudo isso antes, tanta coisa que eu fiz, mas eu disse, nada, boba, você trabalha muito, você faz tudo, eu vejo que você também quer ser um exemplo para gente, né, que tem um pouco mais de idade, que você não para, a depressão nunca pegou você, até falo para as pessoas que você é um exemplo, do outro dia até que eu encontrei com você na feira, que você disse que estava correndo, tudo, ela disse... mas é como esse avô de minha neta falou, né? Ele, sim, tudo que ele falou aí se aplica para mim. Que o homem honesto, segundo Deus, é diferente do homem honesto, segundo os homens.
encarnado. Tudo se aplica para mim, eu fiz tudo certinho, faço ainda, quando diz da lei dos homens. Mas será que eu fui tudo isso que ele falou? Não fui, tenho que corrigir. Eu digo, olha como foi providencial você ter vindo aqui hoje, viu? Agradeço vocês de coração, nem sei que palavra utilizar para agradecer vocês, viu? De ter vindo aqui hoje na minha casa, olha, minha casa que é tão humilde. Eu queria poder oferecer algo mais para vocês, tudo. E ela ainda, né, que chorando, tudo. Disse, olha, Vicentina, que eu pude, até hoje eu pude sim, ser abnegada, falar com as pessoas com mais amor. Na minha empresa eu sou ríspida às vezes, né, que não deveria, que agora que eu estou vendo, mas eu vou mudar. Eu disse, mude. Como que diz, nunca é tarde para mudar, né? Ela disse, ai, que eu vou consagrar minha existência ao bem. Eu sempre tive vontade de fazer mais bondade, mas ficava meio assim, né? De não ser uma quadrada, né? Frente às minhas amigas, tudo. Eu sempre pensei, né, em zelar pelo progresso dos outros, mas depois eu ia ficar limitada do círculo de amizade que eu tenho, não me ia deixar entrar tudo. Até que eu disse a ela, bobagem tudo isso, viu? Mas melhor ciclo de amizade é aquele que inclui Jesus, Maria e José. Esse sim é um ciclo de amizade que vale a pena fazer parte, viu? Ela disse, ainda dá tempo. Eu disse, dá, não seja boba. Ainda dá tempo para todos nós ser mais ativo na vida, ativas, né? Ativos no cumprimento dos deveres materiais, né? Ensinar com nosso exemplo, a ter amor ao trabalho, ser ativo nas boas ações, né? Sem esquecer que tem que ser humilde em tudo, né? Porque a gente tem que ser servo, não aquele que está aqui para ser servido, que nem diz meu neto, né? Empregar bem o tempo, né? E por fim, que nem disse o espírito, de praticar o amor a Deus e ao próximo. Ela deu um suspiro assim, né? Que foi lá no fundo da alma dela. E disse, a partir de hoje, eu vou ser outra pessoa. E seja você também que está escutando eu contar essa história para você, viu, anjo de luz. Seja uma pessoa bondosa, que nada, não vale nada. Querer a atenção do outro, que às vezes não tem nem para ele, né? Querendo que ele te dê carinho, amor, atenção, e quando não dá, você fica até um pouco assim de fazer menção de ficar triste. Não fique, não vale a pena nada. Ame você. O outro não quer amar, ame você. Ai, mas não é justo, Vicentina. Não importa, não importa, porque quanto mais injusto é os outros com a gente, mais a gente tem que ser o medicamento que eles precisam, que é levar o evangelho nas nossas ações, nos nossos exemplos, e amar o próximo. Não tem olha que o melhor remédio para a depuração da nossa alma é superar as provações que nos cabe, sendo exemplo, vivendo os valores que a gente defende como que são caros para a gente, da nossa religião, os valores éticos, que eu digo moral também, tudo. Não tenha tempo ruim com isso, não. E se os seus amigos dizem que você é quadrado, que você é quadrada, tudo, não se importe nada. Depois até eles vão dizer assim, olha, que eu devia ter seguido os exemplos dela. Bobagem, viu? Nunca tenha vergonha de Jesus.
Que nem que diz, quem tem vergonha de Jesus depois que morre, até ele fica um pouco de vergonha da gente. Eu vejo que não é verdade, porque Jesus nunca fica com vergonha da gente, mas a gente fica, a gente mesmo com vergonha do que fizemos, né, do que está escrito no livro da vida, de se apresentar depois perante ele. Até por isso que a gente volta a reencarnar, né, que diz, quero uma nova oportunidade de escrever coisa boa no meu livro da vida, viu? Então não tenha vergonha, ame a si próprio, não deixe para amanhã, se você mentiu, fale a verdade, vai lá e desmente. Se você deixou fora do lugar, vai lá e corrige, bota no lugar. Se você deixou sujo, vai lá e limpa. Tudo que você puder faz. Faz porque é a melhor conta para o seu espírito dentro da economia espiritual, viu? Vá, anjo de luz. Foi uma honra da minha parte poder contar para vocês mais um pouco, né, do que o Espírito me disse, esse Espírito que chamava Joseph Bré. Ele disse que se você buscar no livro, como é que chama, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma comunicação lá do Joseph Bré, que você pode ler tudo, até que tem que ele foi falecido em 1840 e foi evocado em Bordeaux por sua neta em 1862, viu? Pratique o bem, viu? Não fique achando que está fora de moda amar Jesus, praticar caridade, seguir as palavras lindas. Olha como são lindas as palavras do Evangelho, viu? Nunca que o Evangelho sai de moda. Não acredite nisso não, viu? Ame sempre o que você puder. E tente ser honesto e honesta segundo que nem que diz o Espírito. Deus e nunca somente segundo os homens. Segundo os homens primeiro, né? Que nem digo primeiro, que primeiro Deus acima de todas as coisas, né? De todas as coisas. Mas também sobre as regras do homem, tudo que é correto, siga. Tem que seguir, tem que fazer o que é certo. Mas quando você faz o que é certo, seguindo a lei de Deus, você já também, que nem que diz, satisfaz as leis do homem, viu? Então fiquei, sim, muito emocionada. Olha, eu nem esperava que essa senhora tivesse passado por essa situação, que nem que ela chama de livramento. Olha, que a gente nem se dá conta, né? Que todo dia a gente pode estar sendo livrado de tantas coisas e nem sabe agradecer. Então leve sim, quando você puder, o pensamento a Deus, agradeça, peça auxílio, peça socorro por você, por seus amigos, por sua família. E se tem tempo livre, investe ele, viu? Investe o tempo bem investido, viu? Porque tudo aquilo na terra, né, será unido no céu. E tudo aquilo que separar na terra será separado no céu, que tem uma mensagem do Evangelho, né, que diz, que faz a menção de dizer que tudo aquilo que você botar de positivo na sua consciência, enquanto que você está na terra, ali permanece, né, que é a energia qualificada que chama. E tudo aquilo que você não juntar a sua consciência no lado positivo do caderno da vida, que você separar do que é positivo e botar no negativo, também lá no céu fica separado, viu? Porque você só pode corrigir o que você errou na terra, encarnado, enquanto está encarnado. Por isso que depois tem que voltar, tem que escrever coisa correta, coisa boa no livro da vida, para depois poder seguir sua caminhada, né, para os planetas felizes, tudo, viu? Vá, anjo de luz. Foi
foi um prazer, que foi uma honra, digo, levanto as mãos para o céu, né, que nem sou digna de servir nessa maneira, mas se Nossa Senhora Aparecida, né, de quem eu sou muito devota, trabalha, né, que ela trabalha, viu, constantemente em favor nosso. Se ela trabalha, nós aqui também temos que trabalhar até o último instante da vida. Que nem que diz o meu netinho, vó, não é que eu sou incansável, vó. É que Jesus é o meu farol. Olha, quando ele falou isso, eu não sei nem onde colocar minha cara desse jeito que eu digo a ele, descanse mais, não faça tanto, que até com a saúde depois, né, a gente se preocupa tanto, mas quando ele fez menção de dizer isso, que quando é verdade, que quando a gente tem Jesus como farol, a gente tem toda a força que necessita para realizar tudo que nos é pedido e até um pouco mais, viu? Eu fico emocionada assim, porque essas coisas bonitas, celestial, toca meu coração, viu? E é verdade que eu sou chorona, até que não estou com meu lenço aqui perto, mas tenho que fazer uma menção, né? Que nem que eu prometi para mim mesma que ia fazer uma menção de nunca passar nada que tivesse nem um pouco de vibração, de tristeza na minha voz, viu? Porque depois fica escrito, né? E a minha intenção é outra, de levar para vocês suporte, confiança, determinação, renovar as promessas, né? De alcançar as paragens celestial com tudo aquilo que pode ser feito nessa encarnação, tudo. E que nem que diz o meu netinho, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e graças a Deus. Tchau, boa noite, anjo de luz. Muito agradecida, viu? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que a paz não lhe abandone nunca. Tchau.